Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre as estruturas de concreto armado. Então, para começar a introduzir o assunto, hoje a gente não vai falar ainda sobre cálculo, né? A gente vai começar a entender melhor o que são essas estruturas e a gente vai citar alguns pontos, né? Históricos marcantes no desenvolvimento desse tipo de sistema estrutural. Vamos falar sobre o desenvolvimento dessas estruturas aqui no cenário nacional, né? E vamos fazer uma breve revisão do material concreto armado, sem aprofundar muito, né? Até porque isso é assunto lá da disciplina de materiais de construção, mas só para poder conceituar esses materiais dentro da disciplina de estruturas de concreto armado. Então, pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, o concreto armado é um material relativamente recente, né? E eu digo assim recente, principalmente comparado com outros materiais de construção civil, né? Por exemplo, a madeira. A madeira surgiu lá no período neolítico, né? A gente tem notícia, né, de algumas obras em palafitas, por exemplo, né, que são aquelas obras construídas acima do nível da água. A gente tem conhecimento também de algumas obras construídas em pedra na idade de 4.500 a.C., né? Como, por exemplo, as pirâmides, né? As pirâmides são obras que chamam a atenção até hoje, tanto pelo tamanho, né, quanto pela tecnologia disponível na época para poder executar uma obra daquele tipo e também em relação à precisão. Então, se você for medir as quatro arestas da base da pirâmide, apesar delas serem de proporções elevadas, dimensões elevadas, a diferença entre elas é muito pequena. Então, essa precisão, levando em consideração principalmente a dificuldade que se tinha para se executar naquela época, chama atenção até hoje. O metal também é um material mais antigo na utilização, no que diz respeito à utilização na construção civil, se comparado com o concreto, né? Porque a gente tem notícia da utilização do metal no século XVII, né? Como, por exemplo, na cobertura do Palácio do Kremlin. O concreto ele começou a ser utilizado somente no século XIX. A primeira obra foi a obra de uma ponte. E é importante aqui dar os devidos créditos, né? A maior parte desse material utilizou como referência a apostila do professor Santinho, né? Como vocês podem ver aqui a referência desse quadro aqui, certo? E como que começou a utilização das estruturas de concreto armado no aspecto, no, no aspecto internacional, né? Então, a primeira obra que se tem notícia aconteceu em 1849. Foi executada por Lambeau, na França. Uma obra que teve o nome de argamassas armadas, né? Foi um barco, né? Apesar de parecer estranho, foi construído um barco aproveitando essa capacidade que o concreto ou argamassa tem de ser amoldável, né? E para resistir esses esforços de tração que ocorriam nesse barco, né, por conta das solicitações, esse barco utilizou também armaduras metálicas, certo? No Brasil, a primeira obra que se tem notícia foi uma galeria de águas pluviais em 1901. E no que diz respeito ao desenvolvimento das estruturas de concreto armado no Brasil, é importante dar crédito para Emílio Baumgart, que foi um engenheiro que projetou obras extremamente importantes para o desenvolvimento desse tipo de estrutura aqui no Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre algumas obras antigas, né, mas que não deixam de chamar a atenção até hoje por conta das suas dimensões ou por conta das dificuldades que se tinha na época, tanto em relação à capacidade de se executar obras desse tipo, quanto também do conhecimento técnico, né? Então vamos começar aqui falando sobre alguns recordes mundiais alcançados pelo Brasil em estruturas de concreto armado. E é importante lembrar que algumas dessas obras foram recorde mundial somente durante algum período, né? Depois esse recorde acabou sendo quebrado por outras obras. Aqui, a primeira obra que eu quero mostrar para vocês é a Marquise do Jockey Club, no Rio de Janeiro, né? Com um balanço de 22,4 metros, certo? Hoje em dia, a gente já tem conhecimento de obras com um balanço maior. Porém, por se tratar de concreto armado e levando em consideração o ano em que ela foi executada,
chama muito atenção, né? E o interessante, ó, que não utilizaram estrutura metálica, né? Utilizaram uma estrutura de concreto armado, que tem uma relação peso resistente, peso e resistência extremamente desfavorável. Então, o que acontece aqui, ó? Essa obra, mesmo para os dias atuais, não seria qualquer engenheiro de estrutura de concreto armado que seria capaz de calcular. Para vocês terem ideia, o projeto que eu cheguei mais perto desse tipo de situação foi uma estrutura metálica, uma marquise em estrutura metálica, né? Mas ela tinha somente 12 metros em balanço. E eu lembro que na época essa obra chamou bastante atenção das pessoas relacionadas com ela naquele período, ou das pessoas que tiveram notícia, né? Ela tinha 12 metros em balanço, 15 metros entre vão de pilares, porém era em estrutura metálica, uma situação muito mais tranquila do que essa daqui, certo? A ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio, né, ela tem 60 metros, 67 metros de vão livre, né? E é um recorde sul-americano. Essa ponte, a estrutura principal dela foi concebida em arco, e é interessante a gente trabalhar em arco quando a gente trabalhar com arcos quando se fala em estrutura de concreto armado, né? Porque esses arcos eles podem trabalhar predominantemente a compressão, e a gente sabe que o concreto trabalha muito melhor a compressão do que a tração. Então, se vocês observarem aqui, ó, tem um arco, né, que se apoia, se ancora nos pilares. Então, esse formato aqui é extremamente interessante para vencer esse vão. Sobre esse arco, aqui na parte central, é apoiado o tabuleiro da minha ponte, né? É sobre esse tabuleiro que vão circular os veículos, né? E para poder vencer esse vão aqui do tabuleiro, do início do tabuleiro até o centro do arco, são colocadas esses pendurais, certo? Mas quem é a estrutura principal aqui, responsável por resistir aos esforços, são os pilares e o arco que está vencendo esse vão. É interessante também a gente notar o ano que ela foi construída, ó, 1926. E por que eu destaco, eu sempre faço questão de enfatizar a época, né? É porque nessa época, né, a gente não tinha ainda o conhecimento técnico que se tem hoje, né? Eram poucos profissionais disponíveis que dominavam esse tipo de tecnologia, né? E sem falar que não existia uma bibliografia tão vasta quanto a gente tem hoje. E é importante a gente frisar que as estruturas de concreto armado, em relação ao conhecimento técnico, é bastante desenvolvido aqui no Brasil. Diferente, por exemplo, do que acontece para a estrutura metálica, né? Para a estrutura metálica, muitas vezes, dependendo da complexidade do problema, às vezes não precisa nem ser um problema tão complexo assim, a gente acaba sendo obrigado a recorrer para a bibliografia internacional. No caso das estruturas de concreto armado, a gente tem uma vasta bibliografia, diversos autores, como o professor Fusco, o professor Schuste, algumas apostilas muito boas de alguns professores, como a do professor Santinho, por exemplo, né? Então é muito mais fácil você buscar conhecimento relacionado a estruturas de concreto armado, né? A gente tem referências no cenário internacional, como, por exemplo, o professor Lobo Carneiro, né, que desenvolveu o ensaio de compressão transversal de corpos de prova. A gente vai falar mais à frente sobre esse tipo de ensaio. A terceira obra que eu trago aqui para vocês é o edifício Martinelli, em São Paulo, né? É uma obra que tem 30 pavimentos com 106,5 metros de altura. Um edifício consideravelmente alto, né? De altura considerável. Até mesmo para os dias de hoje, né? Hoje em dia é muito mais comum uma obra desse tipo, mas naquela época, com certeza, a gente pode dizer que foi um marco, certo? Esse Martinelli, né, a quem dá o nome do edifício, foi um empresário da época, descendente de italianos, né, que começou a empreender aqui no Brasil. Então observe, ó, pela própria fachada do edifício, que é um edifício de época, né? Antigamente, a arquitetura, os projetos de arquitetura, eles tinham muito mais detalhes. Não quer dizer que isso
seja algo favorável, vamos dizer assim, né? Mas era o estilo da época, né? Só de a gente notar essa fachada, de observar essa fachada, a gente percebe que é uma obra de época. Hoje em dia as fachadas são mais modernas, né? Com menos elementos. Eu consigo perceber também aqui a ausência de juntas de dilatação, né? Hoje em dia bastante comum e necessário nos prédios que são executados hoje em dia. O elevador Lacerda, em Salvador, com 73 metros de altura, em 1930, ó, que ele tem uma altura considerável, né? 73 metros. E uma coisa que é importante a gente notar, que o que contribui muito para a estabilidade estrutural dessa torre é a passarela. Então observem, ó, aqui tem uma passarela que começa lá na parte de acesso dos usuários e chega até o elevador, mas na verdade ela não serve somente como acesso. Ela serve também como travamento. Então imagina se esse elevador ele tivesse acesso somente pela parte de baixo, né? Os usuários subissem até a parte mais alta, visualizassem, né, os pontos turísticos, tirassem fotos e descessem novamente. Ele seria uma barra. A gente pode fazer uma analogia, né, como uma barra engastada na base e livre no topo. Então, lembrando lá da resistência dos materiais, né, a gente sabe que essa situação não é uma situação muito favorável, certo? Tanto no que diz respeito aos esforços de flexão, quanto aos esforços de compressão. Nesse caso, a passarela está servindo como travamento, certo? Então ela contribui também para a estabilidade estrutural desse elevador. O ano também chama atenção, 1930, né? Uma obra que pode ser considerada já como uma obra antiga. O edifício à noite no Rio de Janeiro, com 22 pavimentos, 102,8 metros de altura, projeto de Emílio Baumgart, né? O engenheiro que eu citei lá no começo. Então, o que acontece? Boa parte das principais obras no início da utilização das estruturas de concreto armado no Brasil foram projetadas por esse engenheiro, né? Então, ó, imagina você fazer um projeto desse porte em 1928. Né? Até hoje, não são todos engenheiros, mesmo engenheiros que trabalham com estrutura, que são capazes de projetar um prédio com essas dimensões relacionadas à altura. Né? Então, vamos imaginar as condições daquela época. Você não tinha a quantidade de cursos de engenharia que você tem hoje, aqui no Brasil. Você não tinha a bibliografia vasta que a gente tem disponível hoje em dia, e muito menos os softwares que auxiliam na elaboração de projetos de estruturas de um modo geral. Né? E, aliás, falando de software, é muito importante a gente frisar que os softwares trazem sim uma grande contribuição, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado na utilização dessas ferramentas. Qualquer software que você for utilizar, né, você tem que estudar muito bem quais são as verificações que ele está fazendo. Não convém a gente citar aqui, mas existem algumas ferramentas que possuem algumas falhas, certo? Seja ela por um erro, vamos dizer assim, na tradução da norma original, muitas vezes é um programa internacional que foi trazido para o Brasil e adaptado às normas nacionais, mas essa adaptação nem sempre ela é bem feita, ou mesmo por falha na elaboração desse software. Né? E lembrando que o software ele tem que ser entendido como uma ferramenta, certo? E não adianta nada você saber utilizar o software, ou seja, você saber somente apertar os botões dele, sem saber o que você está fazendo. Então, como você saber se você está apto ou não para projetar uma estrutura? Né? Seja essa elaboração utilizando um software de cálculo, ou seja ela feita à mão. Então, se você for utilizar um software, não calcule nada que você não seja capaz de calcular à mão, certo? Se você for capaz de calcular aquela mesma estrutura, fazendo todas as verificações e detalhamento à mão, você pode sim utilizar o software, desde que você estude o memorial de cálculo que ele vai gerar, né? Porque nesse caso você vai estar utilizando o software como uma ferramenta de cálculo, que vai automatizar
o processo, né? Uma vez eu li algo interessante, né? Que o computador, ele é uma calculadora que calcula tudo mais rápido, inclusive os erros. Então imagina, se você não tem, se você não se sente seguro em relação ao conhecimento teórico para poder utilizar uma ferramenta como essa, o que, que vai acontecer? Você não vai saber introduzir as informações da forma correta, você não vai saber analisar aquilo que está sendo processado pelo software, né? E nem mesmo o resultado final. Então a chance de você errar é muito grande. Ou você vai errar superdimensionando, o que é muito ruim, né? Porque você vai gerar um custo adicional para o seu cliente, um custo desnecessário, aliás. Você vai ser criticado pelo mestre de obra, vai ser criticado pelo seu cliente e provavelmente vai ser o último projeto que você vai fazer para ele. Ou muito pior, você pode projetar uma estrutura que não seja capaz de resistir àqueles esforços, né? Então pode trazer prejuízo financeiro ou até mesmo causar vítimas humanas, né? Então, para você utilizar esse tipo de ferramenta, você tem que saber muito bem o que está fazendo. Primeiro, aprender a calcular à mão, uma disciplina como essa, né, de estrutura de concreto armado, por exemplo. Depois você vai em busca das ferramentas, né? Lembrando que o software é somente uma ferramenta, certo? Mas, voltando aqui, naquela época ele não tinha essas ferramentas disponíveis, né? Então, com certeza, todo esse edifício foi calculado à mão, né? E não somente calculado, como detalhado, né? E a lista de materiais também, toda feita à mão. É muito interessante a gente levar tudo isso em consideração, né? Ah, uma outra obra bem interessante também, é uma obra em viga reta, né? Com 68 metros de vão livre, que leva o nome, inclusive, do engenheiro Emílio Baumgart, em Santa Catarina, né? Onde a gente tem aqui um vão considerável, né? E apesar de essa ponte trabalhar com vigas retas, observem que aqui eles também tiraram proveito da estrutura em arco, né? Então, nesse caso, ó, a gente tem as vigas retas aqui na região do tabuleiro e tem o arco trabalhando em conjunto com essa viga. E olha que bacana, ó, dá para perceber que existem alguns pendurais aqui, né, apoiando o meu tabuleiro nesse arco superior. Aqui nessa foto abaixo, a gente pode notar algo que dá para a gente entender como uma prova, o que provavelmente foi uma prova de carga, né? São diversos sacos aqui colocados sobre a ponte, provavelmente para poder avaliar a segurança dessa estrutura, né? E aqui, nessa segunda foto, a gente percebe o que provavelmente foi a inauguração dessa ponte, né? Com várias pessoas aqui sobre ela, né? Então dá para a gente notar que era algo que para a época chamava muita atenção. E essa obra utilizou a técnica dos balanços sucessivos. O que, que é isso? Você vai projetando, você vai executando essa estrutura de forma que a extremidade fique em balanço e assim você vai dando continuidade a ela, sempre trabalhando com balanços, um sucedendo o outro, certo? Uma obra bastante antiga também, né? Executada em 1930. Outra obra bastante interessante, quem já foi fazer compras lá no Paraguai, ali na região de Foz do Iguaçu, né, provavelmente conhece ela. É a Ponte da Amizade, lá na cidade de Foz do Iguaçu, com extensão de 552 metros, né? Porém, com um arco de 290 metros. Certo? É uma situação bastante comum, que já aconteceu comigo também, né? Quando você vai para o Paraguai, você deixar o carro no Brasil, por conta da grande movimentação que tem lá, né? E você atravessar a pé. Então, é interessante que dá para você ir observando toda aquela paisagem lá naquela região, né? Então, observem que é um vão considerável, né? E ela traz o mesmo sistema estrutural que eu mostrei para vocês lá naquela primeira ponte. Você tem um arco, ele apoia o meio do tabuleiro, certo? Você tem aqui, você tem aqui pendurais que apoiam esse tabuleiro nesse vão entre o meio até esse pilar, certo? E o arco também apoia no pilar. Então é um sistema estrutural
bem interessante de se trabalhar. É uma obra já relativamente recente, vamos dizer assim, 1965. Né? Então observem que conforme o tempo foi passando, o, o tamanho das obras também foi aumentando, né? No que diz respeito, por exemplo, ao vão livre. Então observe que no começo o vão livre que se atingia na época não era tão grande. Né? Conforme o conhecimento técnico e teórico foi se desenvolvendo, os vãos maiores e os prédios maiores passaram a surgir. Tranquilo? Outras obras aqui que é interessante a gente citar também, né? O Museu de Arte de São Paulo, com laje de 70 por 30 metros de vão livre, que é um recorde mundial, né? Um projeto estrutural de Figueiredo Ferraz. O edifício Itália, em São Paulo, né? Que chegou a ser o edifício mais alto do mundo durante alguns meses. A ponte Colombo Salles, em Florianópolis, né? Com a maior viga contínua protendida do mundo, com 1.227 metros de comprimento. A usina hidrelétrica de Itaipu, né, que até pouco tempo atrás era a maior usina hidrelétrica do mundo, foi ultrapassada em tamanho pela hidrelétrica de Três Gargantas na China, porém não foi ultrapassada em capacidade de geração de energia. E é interessante que se vocês forem para Foz do Iguaçu, vocês podem conhecer tanto a Ponte da Amizade quanto a hidrelétrica de Itaipu. Né? É um passeio interessante, não somente para qualquer pessoa, aliás, mas principalmente para estudantes e para profissionais da área de engenharia. Né? E é interessante a gente citar também as obras projetadas por Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso, ele, além de engenheiro, ele era um poeta, né? Ficou conhecido por esses dois ofícios, vamos dizer assim, e ele foi, durante muitos anos, o engenheiro do Oscar Niemeyer. Né? Mas percebam aí que, como acontece até hoje em dia, né? Normalmente quem acaba ficando famoso é o arquiteto. Né? O engenheiro, ele nem sempre recebe os devidos créditos. Né? E nesse caso, né, eu digo que Joaquim Cardoso ele é tão merecedor dos créditos quanto Oscar Niemeyer, porque aquelas obras, principalmente para aquela época, eram extremamente complexas. Né? Lógico que não todas, mas a boa parte das obras projetadas por essa dupla, né, de profissionais. E Joaquim Cardoso ele foi um profissional bastante injustiçado, vamos dizer assim. Né? Teve uma obra que ele projetou lá em Belo Horizonte, a obra da Gameleira, que entrou em colapso durante a execução. E durante algum tempo, né, porque quando acontece esse tipo de problema, normalmente a conclusão ela não acontece, ela não é rápida, vamos dizer assim. Né? Então, durante algum tempo, Joaquim Cardoso foi considerado culpado por alguns. Né? E essa obra, ela matou diversas pessoas, certo? Mas depois que saiu o laudo conclusivo, verificou-se que o que aconteceu na verdade foi a retirada prematura do escoramento. Né? O que é o escoramento? Quando você projeta uma estrutura de concreto armado, né, com concreto fresco ou com concreto ainda jovem, ele não tem resistência suficiente nem para se manter em pé. Então essa obra tem que ser toda escorada. Né? Provavelmente vocês já viram escoramentos em obras que vocês passaram perto ou que vocês visitaram. Né? E o que se concluiu na época foi que esses escoramentos eles foram retirados de forma prematura, quando o concreto ainda não tinha resistência suficiente nem para se manter de pé. Então essa obra veio abaixo, né, e acabou, inclusive, provocando diversas vítimas fatais. Certo? Porém, quando surgiu, o que diz os relatos, né, que quando o laudo conclusivo ele foi publicado, né, Joaquim Cardoso já não estava mais em sã consciência. Não sei se por conta do abalo psicológico dessa situação ou por conta da idade. Né? Mas o fato é que foi um profissional, né, que muitas vezes foi questionado por, em algumas situações, ele ser um pouco ousado demais, vamos dizer assim, né? Mas o que aconteceu foi que foi um profissional que fez projetos incríveis, né? Resolveu diversas obras complexas, como, por exemplo, as obras de Brasília, né? Da Fundação de Brasília. Porém, né, ele não só não recebeu os devidos créditos, mas foi considerado culpado durante algum tempo, não pela justiça, mas por algumas pessoas,
por um erro que não foi ele que cometeu, um erro gravíssimo, e que não foi ele que cometeu, né? Mas é interessante, assim, a gente levar em consideração, né, a gente preservar a memória desse grande profissional que foi Joaquim Cardoso. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características do concreto armado, né? Então, o concreto armado, o que ele tem de interessante? Ele pode ser considerado como uma pedra artificial, né? Então, quando se começou a trabalhar com peças de concreto, foi justamente, esse foi um dos pontos, né, que resolveram tirar partido. Queriam um material que tivesse uma resistência semelhante de uma pedra, né? Porém, que pudesse ser moldável, certo? Uma pedra é um material, na verdade, muito mais resistente do que o concreto, né? Você tem blocos de rocha que são extremamente mais resistentes do que o concreto. Porém, como que você vai dar aquele formato que você precisa para um material desse tipo, como um bloco de rocha? Impossível, né? Praticamente impossível. Porém, o concreto, você pode moldar ele no formato que você quiser, né? Daí você pode, por exemplo, atender a maior parte dos formatos previstos nos projetos de arquitetura, certo? Então, o que acontece é que o concreto ele vai tomar o formato da sua forma. O trabalho que você vai ter é de fazer uma forma naquele formato, né, e preencher ela com concreto. O concreto ele tem durabilidade elevada, ele tende a ganhar resistência com o passar do tempo, né, o fenômeno da maturação do concreto. É lógico que isso vai depender também do meio que ele está inserido, né? Então, se você tiver um ambiente que é agressivo, o concreto ele pode sofrer carbonatação pelo efeito do contato com o gás carbônico, né? Mas assim, o concreto ele tem uma durabilidade elevada. A gente tem obras aí de já próximo de 100 anos aqui no Brasil que a gente tem notícia, né? E estão em bom estado até hoje. É lógico que tudo precisa de manutenção, né? Assim como você tem que dar manutenção nos seus equipamentos, no seu carro, as obras também dependem de inspeção e de manutenção. Mas, para falar a verdade, né, a manutenção requerida para uma obra, para uma estrutura de concreto armado, normalmente é menor do que de um veículo, por exemplo, se a gente comparar. O custo também, outra vantagem, é que o custo para sua produção é muito baixo, né? Então, por isso, é o sistema estrutural ainda mais utilizado no Brasil. Tem como característica também, né, já uma característica negativa, uma baixa resistência à tração. Porém, como a gente trabalha com concreto armado, ou seja, com aço, a gente consegue lidar com esse problema de forma muito tranquila. Agora vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens desse sistema estrutural, né? Começando a falar sobre as vantagens, né? Então é um concreto que tem, perdão, é um material que tem boa resistência à maioria das solicitações, né? E as armaduras são colocadas de acordo com as tensões. Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma viga de concreto armado, né? Essa viga é biapoiada e recebe uma carga concentrada no meio do vão. Qual vai ser a distribuição qual vai ser o formato do meu diagrama de momento fletor? Eu vou ter um diagrama linear, né, com momentos nulos, momento nulo nas extremidades e momento positivo máximo no meio do vão. Então vamos analisar aqui para essa viga uma seção aqui no meio do vão, certo? Quais vão ser as tensões de tração que vão surgir aqui? Olha, eu vou ter tensão de compressão na parte superior e tensão de tração na parte inferior, assim como a gente aprendeu lá em resistência dos materiais, certo? Então, ó, na parte superior está tranquilo, porque o concreto resiste bem à compressão, né? Então, dependendo da situação, a gente vai ver isso de forma mais detalhada quando a gente estiver estudando os domínios, né? Mas em muitos casos eu não preciso, somente o concreto é capaz de resistir essas tensões de compressão na parte superior. E na parte inferior, o concreto vai estar tracionado e o concreto não resiste bem à tração. O que a gente faz? Então, o que a gente tem que fazer? Para a gente suprir essa baixa resistência do concreto à tração, a gente acrescenta barras de aço, certo? Então, se
esse conjunto atender os pré-requisitos que a gente vai ver mais à frente, os dois materiais vão trabalhar de forma conjunta, como se fossem um só. Então, onde eu tenho compressão, o concreto resiste sozinho. Onde eu tenho tração, a gente considera que o aço resiste sozinho, certo? Outra vantagem é que é um material, é um sistema estrutural, na verdade, de baixo custo. Por quê? Porque o material é barato, né? Muitas vezes os agregados eles podem ser obtidos nas proximidades nas proximidades da obra. Né? A mão de obra, né, é interessante que ela seja especializada, mas você consegue, sem dedicar tanto tempo para isso, você treinar a sua mão de obra para poder executar uma estrutura de concreto armado. É muito mais simples de ser executado do que uma obra em estrutura metálica, por exemplo. É um material durável, conforme a gente já comentou, né? Tem uma durabilidade considerável, né? É resistente ao fogo. É lógico que não quer dizer que uma obra de estrutura de concreto armado ela não vai ter risco de colapso em uma situação de incêndio, mas o que a gente pode dizer é que uma estrutura de concreto armado ela tende a resistir mais tempo em uma situação de incêndio do que uma estrutura metálica, por exemplo. Né? O aço tem tendência a ficar mole. Né? E também é muito resistente ao desgaste mecânico. Por isso que a gente utiliza o concreto, por exemplo, para piso. Né? Então imagina lá, todo dia circulando várias pessoas ou equipamentos, lá provocando esse desgaste mecânico. Tem que ser um material resistente a esse tipo de solicitação. E ele também é apropriado para estruturas monolíticas, né? Por serem hiperestáticas. Né? Então, e por serem hiperestáticas, apresentam boa capacidade de redistribuição dos esforços. O que é monolítico? Mono de e lítico de pedra. Né? Então, é uma estrutura que se comporta como se fosse uma pedra única, certo? E por conta disso, né, você consegue projetar estruturas hiperestáticas, certo? Então, se você tem uma estrutura hiperestática, ao contrário do que acontece com as estruturas isostáticas, né, você tem capacidade de redistribuição dos esforços. Então, conforme a gente já falou também, é um material amoldável, né? Você consegue praticamente qualquer concepção arquitetônica que você quiser, certo? Agora vamos falar sobre as desvantagens, né? Então, como todo sistema estrutural, na verdade, né? Aliás, como todo sistema, você não vai ter somente vantagem, né? Você tem que levar em consideração também os pontos negativos para você poder escolher o sistema mais adequado para a sua obra. Então, ele tem um peso próprio elevado. Né? Você precisa de peças muito parrudas para você conseguir a resistência que você precisa, ou para você conseguir vencer o vão que você tem que vencer. Né? Então, o fator resistência-peso próprio é desfavorável. O mesmo não acontece com a estrutura metálica, por exemplo. Então, vamos imaginar que você tem que vencer um mesmo vão, um vão com 5 metros de distância entre apoios, né? Com estrutura de concreto armado ou com estrutura metálica. Com qual sistema estrutural você vai conseguir uma estrutura mais leve? A estrutura metálica. Mas qual material que é mais leve? O concreto. E por que isso acontece? Porque o concreto ele tem uma resistência muito menor do que o aço. Né? Para vocês terem uma ideia, o peso específico do aço é 7.800 quilos, 7.850 quilos por metro cúbico. O do concreto armado varia muito, né, dependendo do traço, mas segundo a NBR 6120, né, que é a norma que traz as cargas para projetos em estruturas, né, o peso específico do concreto armado é 2.500 quilos por metro cúbico, certo? Ou seja, em torno de 3 vezes menor. Porém, como com uma peça metálica eu consigo uma resistência muito maior, eu consigo compensar esse peso específico mais elevado, diminuindo drasticamente a seção transversal. Então, quando a gente fala de vencer um vão de 5 metros, por exemplo, eu precisaria de uma viga, lógico, vai depender do carregamento, né? Mas uma viga de concreto armado, ela teria aproximadamente 20 centímetros de largura, a seção transversal, por 50 centímetros de altura, certo?
Uma viga de estrutura metálica, muitas vezes com 400 milímetros de altura, 450 milímetros de altura, porém executada com espessuras extremamente finas, ela também consegue vencer esse vão. Então o peso da viga metálica vai ser muito menor do que o peso da viga de concreto armado, certo? Outra desvantagem, para você fazer uma reforma ou adaptação e reforço, é extremamente trabalhoso e caro. Vocês sabem como que a gente faz para reforçar uma viga de concreto armado? Então imagina que eu tenho uma viga aqui de seção retangular, certo? E eu preciso reforçar essa viga para aumentar a sua resistência à flexão, em uma situação em que a inércia não é problema, certo? Eu preciso somente aumentar a resistência aqui da parte inferior à tração devido à flexão. O que eu posso fazer, por exemplo? Nesse caso não seria tão complicado, nessa primeira situação, porque eu posso aplicar fibras de carbono. Fibras de carbono coladas na parte inferior. Então, como é um material extremamente resistente à tração, eu consigo compensar, né, essa falta de resistência da viga de concreto colando essas fibras de carbono. Apesar de ser uma forma de reforço bastante simples, aqui em Cuiabá ainda não é muito utilizado, certo? Porém, esse reforço seria muito complicado se eu precisar aumentar a seção da minha viga. Então imagina que eu tenho essa mesma viga aqui e eu preciso promover um aumento de seção transversal. E quando que isso vai ser necessário? Né? Então imagina que eu tenho uma viga biapoiada com carga uniformemente distribuída e que está tendo um deslocamento muito grande, certo? Então, se a gente lembrar lá da equação da flecha máxima, né, o que essa equação traz, né, para deslocamento para a flecha máxima imediata? Para esse tipo de viga, ela vai ser igual a 5Q L a quarta sobre 384 EI. Certo? Então você quer diminuir isso daqui. Aonde que você vai mexer nessas variáveis? Você não pode mexer no Q, porque é o carregamento, né? O carregamento vem do projeto arquitetônico, principalmente, né? Você não pode mexer no L, porque L é o vão, e o projeto não te permite, por exemplo, colocar um pilar no meio do vão, né? Você não pode mexer no E, que é o módulo de elasticidade, a sua viga já está lá, não tem como você mexer no módulo de elasticidade, porque o material está pronto, a estrutura está pronta. O que dá para você mexer é no I, que é o momento de inércia. E lembra lá qual que era lá da mecânica geral, qual que é a equação a equação do momento de inércia para uma viga retangular? I igual a B vezes H ao cubo sobre 12. Agora, olhando para essa equação, o que vocês acham que é mais interessante? Mexer no B para aumentar I, né? Mexer no B ou mexer no H? Com certeza mexer no H. Então, por isso que para diminuir o deslocamento, o mais interessante a se fazer é aumentar a altura da peça. Então, eu tenho que fazer ela crescer para baixo, vamos dizer assim, né? Acrescentar concreto aqui embaixo. Mas como que faz isso? Aqui em cima você tem concreto velho endurecido. Aqui você vai acrescentar um concreto novo, né? Então você tem que tomar uma série de cuidados para você conseguir a aderência adequada entre esses dois materiais. É extremamente complicado, né? Você tem que, por exemplo, escariar, ou seja, romper essa superfície de concreto aqui da parte antiga, expondo o agregado graúdo, né, a brita, por exemplo, para você aumentar essa ponte de aderência. Não somente isso, né, você vai ter que entrar com seus estribos pelo menos até uma determinada profundidade aqui dentro da sua viga, né? A forma também vai ser bastante complicada de ser executada. Agora imagina a mesma situação em estrutura metálica, por exemplo.
Como que a gente aumenta a seção de um perfil como esse daqui? Muito fácil, né? Você pode vir soldar um complemento. Então você vai fazer essa união aqui somente através da solda. Muito mais fácil de ser executado, certo? Então, qualquer adaptação em obras de concreto armado é muito mais complicado. Sem falar que muitas vezes, pelo fato da obra ser antiga, ou mesmo por ela ter sido feita sem projeto, infelizmente isso acontece bastante, você não sabe que concreto foi utilizado, você não sabe quais são as armaduras que estão aqui dentro. Então, para você levantar essas informações, é extremamente problemático. Outro problema é que as de concreto armado, elas oferecem pouca isolação de temperatura e de som. Primeiro, em relação à temperatura. O que acontece? O concreto ele tem uma inércia térmica muito grande. O que seria isso? Ele demora muito para aquecer, porém demora muito para esfriar. Então, o que acontece, por exemplo, com uma obra de paredes de concreto? Durante, lógico, vai depender se é sol da tarde ou sol da manhã, mas vamos supor que essa obra seja sol da tarde, né? Então ela fica durante toda a tarde recebendo aquele calor do sol. Ela vai demorar para esquentar, porém ela vai demorar para esfriar. Então muitas vezes você vai estar chegando da aula, chegando do trabalho à noite, a sua casa, as paredes vão estar ainda extremamente quentes, né? E também oferece baixa isolação ao som. Eu morei uma época que eu trabalhei na obra da hidrelétrica de Giral, né, em uma casa onde todas as paredes eram de concreto armado. Não tinha alvenaria, a parede era somente de concreto armado. E muitas vezes eu estava lá no meu quarto e eu escutava o que meu colega estava falando lá na cozinha. Né? Esse isolamento acústico ele é péssimo, ele não é ruim, é muito, muito ruim. Né? E tem também a grande possibilidade de fissurar, né, o que pode comprometer a estanqueidade das construções e o aspecto estético. Isso aconteceu também nessa casa que eu morei. Tá? No meu quarto tinha uma fissura, uma trinca enorme. E para vocês terem uma ideia da dimensão dessa trinca, quando chovia, chegava a molhar onde eu estava dormindo. E era uma casa nova. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre a importância do concreto armado. Né? Por que é importante a gente estudar esse tipo de estrutura? Né? Porque dificilmente você vai conseguir fazer uma obra sem utilizar algum elemento de concreto armado. Quando eu digo dificilmente, é praticamente impossível. Né? Como, por exemplo, nas fundações. É muito, mas muito raro você vai ter uma fundação onde você não vai utilizar concreto armado. É até difícil imaginar um exemplo, né? Mas aonde a gente não utilizaria concreto armado em uma fundação? Por exemplo, em alguns tipos de fundações de torres de linha de transmissão. Né? Nesse tipo de situação, muitas vezes se utiliza cantoneiras, né? Cantoneiras do mesmo tipo que são utilizadas para poder fazer a torre, são utilizadas como fundação, na fundação do tipo grelha. Ela é colocada diretamente sobre o solo, mas assim, são diversos problemas que podem acontecer, como por exemplo a corrosão, né, dessas cantoneiras metálicas inseridas no solo, por conta, por exemplo, de fertilizante, da agressividade do próprio solo, pode provocar a corrosão. Então, quase sempre as estruturas elas vão ser feitas de concreto armado, perdão, as fundações vão ser executadas em concreto armado, quase sempre. É também muito utilizado em obras hidráulicas de saneamento, em barragem, em canais, reservatórios com grande capacidade de armazenamento. Né? Somente de alguns tempos para cá que foram começar a surgir reservatórios de grande porte em aço, né? Porque acredito que principalmente por questões econômicas, né? E apesar de ser professor da disciplina de concreto armado, também gosto muito de trabalhar com estruturas metálicas, né? Então, aqui já puxando um pouco de sardinha para a estrutura metálica também, né, para não deixá-la desprezada aqui no meio desse conteúdo relacionado a concreto armado. Né? Se você comparar os benefícios entre uma e outra, o que vai pesar mais, o que vai pesar mais negativamente para a estrutura metálica é o custo. Mas de resto, normalmente ela apresenta bem menos desvantagem do que as estruturas de concreto armado. Certo? Quando a gente fala de obras de infraestrutura de transportes, né, como ponte, viaduto, estrutura de contenção, revestimento de túnel, né, na grande maior parte dos casos, a gente vai ter obras de concreto, concebidas em concreto armado. E o que é o concreto armado? Né?
O concreto armado é a associação do concreto simples, ou seja, concreto sem aço, e o aço, né? Então, o que, que vai acontecer? A gente sabe que o concreto ele não trabalha muito bem a tração, ele trabalha bem a compressão, né? Então, por conta disso, a gente tem que acrescentar, né, barras de aço para poder suprir para poder aumentar a resistência do concreto à tração e ao cisalhamento. Agora vamos falar um pouco sobre o concreto simples, né? Apesar de ser conteúdo lá de materiais de construção, é interessante a gente conceituar esse material aqui na disciplina de concreto, né? O concreto simples nada mais é do que a associação entre materiais inertes, né? Ou seja, materiais que não vão sofrer uma reação química considerável, relevante, né? Nesse fenômeno da formação desse material, como a areia e a brita, né? São os agregados, né? A areia é o agregado miúdo e a brita é o agregado graúdo. Então, essa associação dos materiais inertes com os materiais ativos, vamos dizer assim, como os materiais aglomerantes, né? No caso do concreto, o cimento. Esses agregados eles podem ser naturais, ou seja, eu vou utilizar ele da forma como eu retiro da natureza, né? O trabalho que a gente vai ter vai ser principalmente de classificação e de granulometria, como, por exemplo, a areia. Normalmente se utiliza muito a areia de rios, né? E o pedregulho, né? Ou podem ser obtidos artificialmente, como o pedrisco, né? E a pedra britada. O pedrisco agregado que quase não é utilizado, e a pedra britada, que hoje em dia é muito mais utilizada do que o pedregulho, certo? Então, o que a gente costuma utilizar na prática, né, na maioria dos casos, é a areia, um agregado natural, e a pedra britada, que é um agregado artificial, né? E as dimensões do agregado graúdo, ela é determinada em função das dimensões da peça ser concretada. E não somente das peças, da dimensão da peça, né? Mas principalmente do espaçamento das armaduras. Então vamos imaginar que eu vou concretar essa viga aqui. E eu tenho aqui uma armadura superior, porém não tenho muito espaço disponível entre essas duas barras. Então eu tenho que levar em consideração esse espaço disponível na hora de escolher o diâmetro máximo do meu agregado graúdo, porque senão o que vai acontecer? A brita que eu for utilizar na concretagem não vai conseguir passar aqui por entre essas barras, certo? E aqui a gente tem a classificação granulométrica, né, a segunda norma, NBR 7221, né, a classificação granulométrica das britas comerciais, certo? Então, o que acontece? Como que o aço contribui para a resistência do concreto, certo? Então, ó, recapitulando, a gente coloca barras de aço nas peças de concreto, né, formando assim o concreto armado, para aumentar a resistência do concreto à tração, né? Tá, mas o quanto o concreto não resiste nada à tração? Sim, o concreto tem uma certa resistência à tração, no entanto, ela é muito baixa. Ou seja, estima-se que a resistência do concreto à tração é 10 vezes menor do que sua resistência à compressão. Então, se a gente tiver, por exemplo, um concreto C25, quer dizer que esse concreto resiste 25 MPa à tração, certo? Então, perdão, a compressão. Então, a tração ele vai resistir somente 2,5 MPa, aproximadamente, né? Essa resistência aqui não é suficiente para quase nada, certo? Essa resistência ela é muito baixa, levando em consideração, inclusive, o peso próprio do concreto, né? E como que esses materiais trabalham? Então, vamos imaginar uma primeira situação. Vamos supor que eu tenha somente uma viga de concreto moldada aqui, certo? E essa peça não tem nenhum elemento metálico, é só concreto. Então depois, em uma tentativa frustrada, diga-se de passagem, de aumentar a resistência dessa viga à tração, eu vou e faço um furo longitudinal, atravessando toda a viga e coloco uma barra de aço lá. O que vai acontecer em relação à resistência? Não vai melhorar nada. Aliás, você só vai piorar essa resistência por conta do furo que você fez, né? Porque na hora que você aplicar o carregamento e você fletir essa barra,
a viga de concreto vai ter uma deformação diferente da, dessa barra de aço, certo? Porém, se essa barra metálica ela for concretada junto com a viga de concreto, né, e ela oferecer as condições de aderência necessárias, que a gente vai ver nas próximas aulas, né, quais são essas condições, né, como, por exemplo, a ancoragem, né, como, por exemplo, os elementos de aderência que essa barra metálica tem que ter. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que nessa região tracionada, né, na região onde a gente colocou a armadura, as deformações no entorno da barra vão ser as mesmas para o concreto e para o aço. Então, nesse caso, a gente pode dizer que os dois materiais vão trabalhar de forma conjunta, como um único material. Então, dessa forma, sim, o aço vai estar contribuindo para a resistência do concreto à tração. Bom, pessoal, então para finalizar, eu vou deixar aqui no material algumas normas que é importante vocês darem uma olhada. É lógico que não tem que memorizar nada, né? Mas pelo menos para vocês se familiarizarem com essa norma, né? Várias delas a gente vai utilizar ao longo do desenvolvimento da disciplina, então é importante vocês saberem que essas normas existem, né? Eu vou disponibilizar esse material para que vocês possam consultar, certo? E qualquer dúvida que surgir, não hesitem em entrar em contato comigo para poder esclarecer. Até mais.